Imaginem por um momento, 7 vezes campeão mundial, lenda absoluta da Fórmula 1, ídolo de gerações inteiras de fãs. Lewis Hamilton deixa a Mercedes após 18 anos de parceria histórica para realizar o sonho de todo piloto: vestir o vermelho da Ferrari. Mas e se eu disser que essa transição está sendo bem mais complicada do que qualquer um imaginava? E se eu contar que a própria Ferrari admitiu publicamente que foi ingênua ao pensar que Hamilton se adaptaria facilmente? Fred Vasseur, chefe da equipe italiana, acabou de fazer uma confissão que está mexendo com os bastidores de Maranello e pode mudar completamente nossa percepção sobre o futuro do heptacampeão na escuderia mais famosa do mundo. A chegada de Hamilton à Ferrari em 2025 era para ser triunfal. Depois de anos dominando com a Mercedes, o piloto britânico finalmente realizaria o sonho dourado de todo corredor: pilotar para a lendária equipe italiana. Aos 40 anos, Hamilton não estava apenas mudando de equipe, estava mudando de vida. Pela primeira vez em sua carreira, deixaria o ambiente britânico que conhecia como a palma da mão para mergulhar na cultura única e apaixonante de Maranello. Seria também sua primeira experiência pilotando com um motor que não fosse Mercedes, uma mudança técnica que muitos subestimaram na época. O mundo esperava ver o Lewis, dominador dos últimos anos, aquele capaz de extrair performance de qualquer carro, brilhar imediatamente no vermelho Ferrari. Mas a realidade tem sido bem diferente. Os números não mentem, e eles contam uma história preocupante. Hamilton está 42 pontos atrás de Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, na pausa de verão. Enquanto Leclerc já subiu ao pódio 5 vezes nesta temporada, Hamilton ainda não conseguiu nem uma única vez pisar no terceiro degrau mais alto. Para um piloto acostumado a lutar por vitórias e títulos, esses números representam muito mais que uma simples estatística ruim. Representam uma crise de adaptação que ninguém viu vindo. E foi exatamente isso que levou Fred Vasseur a fazer uma comparação que está causando furor nos bastidores da Fórmula 1. O chefe da Ferrari comparou a dificuldade de Hamilton com o processo muito mais suave que Carlos Sainz teve quando chegou à equipe. A diferença? Sainz já havia trocado de equipe várias vezes ao longo da carreira, passando por Toro Rosso, Renault e McLaren antes de chegar a Maranello. Hamilton, por outro lado, ficou 18 anos no mesmo ambiente, dividindo sua carreira entre McLaren e Mercedes, sempre em equipes britânicas, sempre com a mesma filosofia de trabalho. Vasseur foi brutalmente honesto ao admitir o erro de cálculo da Ferrari. Olhando para trás, tenho que admitir que nós, Lewis e eu, subestimamos a mudança para um ambiente diferente, disse o francês. Ele ficou com a mesma equipe por 18 anos, se eu puder chamar McLaren e Mercedes de casa. Era uma equipe inglesa, e o ambiente do motor sempre permaneceu o mesmo. Há uma diferença maior entre Ferrari e Mercedes do que entre Mercedes e McLaren. Essa confissão é devastadora, porque revela algo que poucos imaginavam. Mesmo uma equipe com a experiência da Ferrari pode cometer erros básicos de planejamento. Quando Lewis chegou à Ferrari, ingenuamente pensamos que ele teria tudo sob controle. Ele não é como Carlos Sainz, que muda de equipe a cada poucos anos e está familiarizado com o processo, completou Vasseur. Essas palavras ecoam como um alerta para toda a Fórmula 1. Nem mesmo os maiores campeões estão livres de dificuldades quando saem de sua zona de conforto. A situação ficou ainda mais dramática durante o último fim de semana antes da pausa de verão, em Budapeste. Hamilton não apenas foi eliminado no Q2, enquanto Leclerc conquistava a pole position, mas também protagonizou um dos momentos mais tensos de sua passagem pela Ferrari até agora. Frustrado com o desempenho, Hamilton sugeriu que a Ferrari deveria trocar de piloto, uma declaração que mandou ondas de choque por toda Maranello. Logo depois, chamou a si mesmo de inútil, ecoando os mesmos comentários negativos
que fazia em seu último ano conturbado na Mercedes. Mas talvez o mais preocupante tenha sido quando Hamilton fez referência a coisas acontecendo nos bastidores da Ferrari que não estão ótimas. Que bastidores são esses? Que problemas internos estão afetando o heptacampeão? Essas perguntas continuam sem resposta, mas mostram que os desafios de Hamilton vão muito além do que vemos na pista. Vasseur, no entanto, não parece alarmado com essas explosões emocionais. Fique calmo, foi sua resposta quando questionado sobre como fazer Hamilton se sentir verdadeiramente confortável. Lewis é muito autocrítico. Ele é sempre extremo em suas reações. Às vezes é muito duro com o carro, às vezes consigo mesmo. Ele quer tirar o máximo de si e de todos na equipe. O chefe da Ferrari deixa claro que conhece bem esse perfil de piloto exigente, comparando Hamilton com Nico Hülkenberg, que também era extremamente exigente quando corria para Vasseur na Fórmula 3. Ele exigia muito da equipe, mas também estava lá todas as manhãs às 6h30, lembra Vasseur, sugerindo que a exigência extrema pode ser canalizada de forma positiva. Segundo Vasseur, Hamilton finalmente começou a encontrar seu caminho a partir do Grande Prêmio do Canadá. Levou 4 a 5 corridas para Lewis ter a situação sob controle. Desde o Grande Prêmio do Canadá, ele realmente está no caminho certo, afirmou o francês. Isso sugere que estamos vendo apenas o começo da verdadeira versão de Hamilton na Ferrari. Se essa análise estiver correta, a segunda metade da temporada pode ser completamente diferente da primeira. E aqui entra um fator crucial que pode mudar tudo: o regulamento de 2026. Hamilton assinou um contrato de vários anos com a Ferrari, que acredita-se ir até o final de 2026, exatamente quando entram em vigor mudanças revolucionárias nas regras técnicas da Fórmula 1. Essa coincidência pode não ser coincidência alguma. Com 40 anos, Hamilton sabe que não tem muito tempo para conquistar seu 8º título mundial e se tornar o maior campeão da história da categoria. O regulamento de 2026 pode embaralhar completamente as forças no grid, dando à Ferrari e a Hamilton uma oportunidade dourada de voltar ao topo. Mas isso só acontecerá se o processo de adaptação for completado com sucesso. Se Hamilton conseguir encontrar o ritmo que o tornou lenda, se a Ferrari conseguir criar o ambiente perfeito para potencializar seu talento, então 2026 pode ser o ano da redenção total. A admissão de ingenuidade por parte da Ferrari, na verdade, pode ser vista como um sinal positivo. Reconhecer o erro é o primeiro passo para corrigi-lo. E se Vasseur está certo sobre Hamilton estar finalmente no caminho certo desde o Canadá, então talvez estejamos prestes a ver o verdadeiro Lewis Hamilton de Ferrari despontar na segunda metade desta temporada. A questão é: será que é tarde demais para 2025? Ou essa é apenas a preparação necessária para algo muito maior em 2026? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa: essa história de adaptação está longe de terminar e pode definir não apenas o futuro de Hamilton, mas o próprio futuro da Ferrari na era moderna da Fórmula 1. E você, o que acha? Será que Hamilton conseguirá se adaptar completamente à cultura Ferrari ou os desafios são maiores do que imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários. E se você quer acompanhar todas as novidades dos bastidores da Fórmula 1, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!